Você já parou pra pensar qual é o Homem-Aranha definitivo dos cinemas? A gente tem primeiro o Tobey Maguire, que seu primeiro filme como Homem-Aranha foi em 2002, e ele é o queridíssimo de muita gente até os dias de hoje. E depois de anos, em 2012, veio o Andrew Garfield. Mesmo tendo filmes com notas péssimas, ainda tem gente que gosta desse Homem-Aranha e é fã até hoje. E o último dessa lista é o Tom Holland. Entre os dois Homens-Aranhas, esse é o menos falado e o menos amado também. Claro que tem gente que ainda ama o Homem-Aranha do Tom Holland, ainda tem pontos bons desse Homem-Aranha, tem coisas interessante que os outros não têm, mas ele não é tão famoso que nem os outros, ele só é o Homem-Aranha atual. O Tobey Maguire, galera, é um Homem-Aranha mais forte entre os três, porque a gente vê no segundo filme do Homem-Aranha de 2004, ele literalmente segurando um trem só com as teias, ele para o trem só na força bruta. Em muitas outras cenas do filme a gente vê ele dando porrada em vilões e literalmente tonteando os vilões, porque há teorias quando ele tá lutando contra o Dr. Octopus, cada soco que esse Homem-Aranha dá no Dr. Octopus desmaia ele. Só que as garras do Dr. Octopus acordam ele na hora pra ele poder voltar pra luta, mas cada soco do Homem-Aranha desmaia ele. Outra vantagem do Homem-Aranha do Tobey Maguire, galera, é a questão dele ter a teia orgânica, ele não precisar fazer lançador de teia. Desde que ele foi picado pela aranha no primeiro filme, as teias dele vêm do corpo dele mesmo pra um buraquinho no punho. Então ele pode usar teia à vontade, as teias dele nunca vai acabar porque é organicamente igual uma aranha. Já um outro ponto, quando ele tá balançando entre os prédios assim, ele não é tão ágil que nem os outros Homens-Aranhas. Ele tem um balanço de teia mais preciso, direto ao ponto, sem acrobacia, sem aquela coisa mirabolante, é algo mais direto ao ponto. E também não é um Homem-Aranha tão carismático também. Claro que tem horas que ele solta uma piadinha ou outra, mas isso é muito difícil. Já o Andrew Garfield, galera, a força desse Homem-Aranha não é tão forte que nem o do Tobey Maguire, mas é uma força razoável pro Homem-Aranha. O que esse Homem-Aranha do Andrew Garfield se destaca é porque ele aparenta ser mais inteligente do que os outros Homens-Aranhas, por produzir seu fluido de teia e o seu lançador de teia, porque diferente do Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele não tem teia orgânica, ele tem que literalmente fazer lançador de teia para poder se balançar entre os prédios. Um dos pontos altos e bacanas desse Homem-Aranha do Andrew Garfield, galera, é a questão dele ser muito carismático, galera. Qualquer luta que ele tá com o bandido ali, ele sempre solta uma piada, ele sempre é brincalhão, se balançando nas teias ele também solta várias piadas, então ele é um Homem-Aranha muito mais carismático do que o do Tobey Maguire. Já entrando no balanço de teia do Homem-Aranha do Andrew Garfield, galera, é um balanço de teia muito mais fluido e muito mais badass do que o do Tobey Maguire. Ele dá várias acrobacias, ele vai, volta, pula, dá um mortal, é muito mais bacana o balanço de teia e muito parecido com os quadrinhos também essa questão. E esse Homem-Aranha, galera, ele é muito mais ágil, a gente vê no segundo filme ele desviando dos raios do Eletro, ele tem mais reflexo esse Homem-Aranha, e o sentido-aranha do Andrew Garfield, galera, é um sentido-aranha pra mais reflexo, pra ele desviar mais rápido das coisas. Já o sentido-aranha do Tobey Maguire, galera, é uma coisa de prever o futuro, mais ou menos isso, então o sentido-aranha do Tobey Maguire é um pouco mais fraco, mas o Tobey Maguire, galera, ele ganha muito na força bruta e a questão de ter teias orgânicas e ser mais natural e mais forte. E agora entrando na parte do Homem-Aranha do Tom Holland, galera, ele é um Homem-Aranha bem equilibrado entre do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Por que que ele é equilibrado, Camberlake? Porque a força bruta do Homem-Aranha do Tom Holland, pô, ela é bem equilibrada. Ela é um pouco mais forte do que a do Andrew Garfield, mas é um pouco mais fraca do que a do Tobey Maguire. Então ele é meio a meio ali. Já a agilidade do Tom Holland, ele tem uma agilidade padrão também. Não é tão rápido que nem a do Andrew Garfield, mas também não é tão devagar que nem a do Tobey Maguire. Já o balanço de teia dele, a questão dele dar acrobacias, dele soltar piada, ele é bem parecido com o Andrew Garfield nessa questão de ser um pouco carismático. E um ponto importantíssimo desse Homem-Aranha do Tom Holland, galera, é que o sentido-aranha dele é o mais poderoso entre os três. Porque a gente vê no terceiro filme do Tom Holland, quando ele ativa o sentido-aranha, ele percebe a troca de personalidade do Duende Verde, coisa que os dois Homens-Aranhas não tinham percebido ali. Então você vê que o sentido-aranha dele é muito mais forte, muito mais superior do que os outros dois. E outra vantagem que o Tom Holland tem contra os outros, que eu não gosto e muita gente não gosta também, é a questão da tecnologia que ele tem comparado aos outros. Porque ele já começou no MCU Homem-Aranha lá em 2016, já tendo uma armadura top, literalmente uma roupa ali, a armadura do Homem-Aranha
feita pelo Tony Stark. Já em Vingadores ele conseguiu a Aranha de Ferro dos quadrinhos, que foi o único Homem-Aranha que vestiu esse traje dos quadrinhos Aranha de Ferro. Então ele começou com muita tecnologia e foi isso que deixou esse Homem-Aranha menos urbano e mais tecnológico e parecido com o Tony Stark. E foi isso que tirou um pouco a popularidade desse Homem-Aranha. Então muita piada que tem hoje em dia sobre esse Homem-Aranha é a questão dele ficar, Tony Stark, ficar dependente do Tony Stark. Então foi isso o que deixou esse Homem-Aranha muito mal falado. E uma coisa errada que os produtores fizeram, galera, antes do terceiro filme, claro, do Homem-Aranha, que o terceiro filme do Tom Holland foi muito bom e deixou o Homem-Aranha dele muito badass, que nos filmes anteriores, galera, o Homem-Aranha do Tom Holland teve muito potencial desperdiçado, porque a gente vê que ele é um Homem-Aranha interessante por até ter segurado o braço do Bucky. Botaram logo tecnologia logo de cara nesse Homem-Aranha, não trabalharam muito esse Homem-Aranha, deixaram ele ficar meio que submisso ao Tony Stark, nada urbano. Então por isso que muita gente odeia esse Homem-Aranha até hoje, mesmo ele tendo vários pontos bons. Então vocês veem a diferença entre o Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. Tobey Maguire é um Homem-Aranha muito mais forte e experiente. Já o do Andrew Garfield é um Homem-Aranha mais ágil e agilidoso e carismático. Já o do Tom Holland é um Homem-Aranha já equilibrado entre os três, só que tem mais tecnologia nessa questão, então leva um pouquinho de vantagem pela tecnologia, mas se não fosse por isso ele seria bem equilibrado. Última coisa pra vocês, galera, pra comparar os três Homens-Aranhas, é a questão das namoradas dos Homens-Aranhas. A gente tem no primeiro filme a Mary Jane, que é uma atriz muito bonita, que hoje em dia já tá bem velha, mas ainda tá no caldo. Então a Mary Jane foi legal, a questão do primeiro Homem-Aranha. Claro que ele foi muito besta pra essa namorada, mas a gente queria que os dois ficassem juntos e até que tinha uma quimicazinha mais ou menos ali. Já a Gwen Stacy do Andrew Garfield, galera, a Emma Stone, né? Galera, é uma química perfeita do Homem-Aranha do Andrew Garfield com a Emma Stone. Combina esse Homem-Aranha com ela, galera. Ele fica legal o romance entre eles. A gente fica triste quando ela morre no segundo filme. Então é bacana acompanhar o romance deles e é bem legal. Já o romance do Tom Holland com a Zendaya, galera, é o mais porcaria que eu acho assim. Não combina o Tom Holland com a Zendaya. Claro que o Tom Holland não é nenhum galã de cinema comparado aos outros atores assim da Marvel. Só que, galera, não combina os dois. A Zendaya é bem sem sal. A atriz não atua muito bem, na minha opinião. E ela é uma péssima Mary Jane. Na verdade, nem a Mary Jane ela é inventada pro ICM ali, um par romântico com a Homem-Aranha. Então eu não acho esse par romântico do Tom Holland bom. Eu acho bem ruinzinho mesmo, nada comparado ao do Andrew Garfield e do Tobey Maguire, que combinava o casal, né? E o pódio dos Homens-Aranhas, galera, fica assim. Tom Holland fica em terceiro lugar, pela questão dele ser o mimado do Tony Stark, demorar pra desenvolver esse Homem-Aranha, então desenvolveu tarde assim. E em segundo lugar fica o Homem-Aranha do Andrew Garfield, galera, por ser um Homem-Aranha mais carismático, mais inteligente e ágil assim. É bem legal acompanhar esse Homem-Aranha. É um Homem-Aranha mais triste, mais deprê? Mas é muito legal o Andrew Garfield. E em primeiríssimo lugar fica, obviamente, o Homem-Aranha do Tobey Maguire, galera. Pela questão da nostalgia também, e a questão dele ser o Homem-Aranha mais experiente e o mais forte dessa lista. Claro que ele não tem um sentido da aranha melhor que do Tom Holland, claro que ele não é ágil que nem o Andrew Garfield, galera, mas o Tobey Maguire, ele é o mais experiente, ele é o mais forte de tudo ali, e é o que consegue segurar as pontas de tudo, e foi o que mais enfrentou vilões na saga dos Homens-Aranhas. Então ele merece estar no primeiro lugar desse pódio, desse vídeo. Mas na minha opinião, galera, mesmo Tobey Maguire estando em primeiro lugar desse vídeo, eu prefiro 1000 vezes o Andrew Garfield, galera, por vários motivos. Por ele ser um Homem-Aranha mais carismático, idêntico aos quadrinhos, ser um Homem-Aranha mais inteligente, igual aos quadrinhos, a questão do lançador de teia, que é bem bacana essa questão, um Homem-Aranha mais ágil, bem zoeiro, o balanço de teia dele é bacana, então por isso que eu prefiro o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Mas era isso, galera, que eu queria falar sobre os 3 Homens-Aranhas, qual é o Homem-Aranha definitivo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem o seu like e até o próximo dia, gente. Fui!